Em Marsella, debaixo do sol da França, existe um pequeno restaurante brasileiro onde um prato fumegante de feijoada está a mudar vidas. A cozinheira, uma francesa que anos atrás, com a alma em pedaços, encontrou a sua salvação do outro lado do oceano, no calor do Brasil. O segredo que curou a sua alma. A lição de amor que veio do Brasil. O prato que mudou uma vida. Esta é a incrível e emocionante história de Sophie. Uma história sobre como o prato mais famoso do Brasil não só alimenta o corpo, mas tem o poder de remendar um coração partido. Marsella. Com o seu mar Mediterrâneo de um azul profundo e os seus edifícios brancos, a cidade era um cartão postal vivo. Neste cenário de sonho, Sophie, aos 27 anos, vivia o que para muitos seria uma vida perfeita. Trabalhava como assessora de imprensa para uma famosa marca de moda, um mundo de glamour, desfiles e celebridades que ela sempre idealizara. Mas a realidade, como tantas vezes acontece, era brutalmente diferente. A sua rotina era um borrão cinzento de prazos impossíveis e uma pressão esmagadora. Chegava ao escritório às 7 da manhã, quando a cidade ainda despertava, e só voltava para casa tarde da noite, quando as ruas já estavam silenciosas. Quando a semana de moda se aproximava, o sono tornava-se um luxo que ela não podia pagar. As noites em branco, alimentadas a café e ansiedade, eram a norma. A sua vida era uma lista interminável de tarefas: lidar com a imprensa, escrever comunicados, negociar com influenciadores. O seu telemóvel nunca parava de vibrar, uma torrente de exigências que a afogava lentamente. O trabalho consumia-a de tal forma que as refeições se tornaram um detalhe esquecido. Um croissant a correr pela manhã, uma salada engolida em frente ao computador. Sem se dar conta, perdeu 5 quilos. O seu reflexo no espelho era o de uma estranha. O rosto pálido, quase translúcido, e umas olheiras profundas e arroxeadas que contavam a história do seu esgotamento. Numa tarde particularmente caótica, enquanto corria pelo escritório, o mundo de Sophie ficou subitamente escuro. Uma tontura violenta fê-la cambalear. Amparada por um colega, sentou-se numa cadeira, o coração a martelar no peito. Naquele instante sentiu algo dentro de si a partir-se, um estalido surdo e definitivo. Era o som do seu limite a ser atingido. Na manhã seguinte, com uma clareza que não sentia há meses, Sophie redigiu a sua carta de demissão. No seu último dia, ao olhar pela janela do escritório, o mar Mediterrâneo brilhava, sereno e indiferente à sua turbulência interior. Bem-vinda a casa, Sophie. A sua mãe, Marie, envolveu-a num abraço terno e apertado na porta de casa. Naquele abraço, Sophie sentiu uma pequena parte do gelo que se formara no seu coração começar a derreter. Nos dias que se seguiram, Marie cozinhou para ela todos os dias, pratos quentes e reconfortantes que lhe lembravam a infância. Mas apesar do amor da mãe, um enorme vazio persistia dentro de Sophie. A energia tinha-a abandonado. Passava dias inteiros no quarto, deitada, a olhar para o teto, incapaz de reunir forças para fazer o que quer que fosse. Numa tarde, enquanto bebiam um chá na sala, a mãe falou-lhe com uma voz suave. Querida, por que não fazes uma viagem? Ou talvez estudar algo novo noutro país? Sophie abanou a cabeça. A simples ideia de planear uma viagem parecia uma tarefa monumental. Não tinha energia, nem desejo. Ainda és tão nova, Sophie. O mundo é enorme. Talvez seja a altura de tentares algo completamente diferente. As palavras da mãe, embora gentis, tinham uma força inegável. Sophie passou os dias seguintes a pensar na sugestão. Mas para onde iria? Nenhum destino lhe despertava o mínimo interesse. A mudança chegou de forma inesperada, enquanto navegava sem rumo pelas redes sociais. O seu ecrã encheu-se de cores vibrantes. Um amigo partilhava fotos de uma caminhada pela Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Outra publicava um vídeo de um bar com música ao vivo, uma melodia suave e contagiante de bossa nova. As imagens mostravam um mundo que parecia o oposto do seu, pessoas a sorrir abertamente, uma natureza exuberante e uma explosão de cores. Brasil. A palavra ecoou na sua mente. Ela sabia que a cultura brasileira estava a ganhar popularidade em França.
A música, a dança, a atitude descontraída perante a vida. Era um fascínio crescente entre os jovens. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, foi Sophie quem iniciou uma conversa com a mãe. Mãe, acho que talvez queira ir para o Brasil. O rosto de Marie iluminou-se instantaneamente. Brasil? Que ideia maravilhosa! Ver a alegria da mãe acendeu uma pequena centelha no coração de Sophie. Poucos dias depois, encontrou um programa de intercâmbio de curta duração no Rio de Janeiro. 3 meses. A sua mão tremia ao segurar o rato, mas era um tremor de expectativa, não de medo. Com um clique, inscreveu-se. Sophie estava finalmente a dar um passo em direção ao desconhecido, em direção a um país que prometia calor e talvez cura. No momento em que desceu do avião no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Sophie sentiu como se estivesse a respirar pela primeira vez. Uma lufada de ar quente e úmido envolveu-a, carregada de uma energia vibrante. Novembro no Rio era quente, mas agradável. Enquanto caminhava pelo terminal, o contraste com a França era imediato e avassalador. Não era o silêncio e a ordem que a surpreenderam, mas sim o oposto. Havia uma sinfonia de sons, música a tocar nos altifalantes, pessoas a falar alto e a rir, uma sensação de vida a pulsar em todo lado. Perdida em frente a um painel de informações, a tentar decifrar o seu caminho, sentiu um toque suave no ombro. Um jovem com um sorriso radiante perguntou-lhe algo em português. Vendo a sua confusão, ele mudou para um inglês hesitante, mas cheio de boa vontade. Você? Perdida? Posso ajudar? Antes que pudesse responder, ele já estava a gesticular, a explicar com as mãos e com um entusiasmo contagiante. Não havia formalidade, apenas um desejo genuíno de ajudar. Ele não se limitou a apontar a direção, acompanhou-a até a plataforma correta, garantindo que ela estava no caminho certo. Obrigada, disse ela, usando uma das poucas palavras em português que tinha aprendido. O jovem abriu um sorriso ainda maior. De nada. Boa sorte no Rio. O comboio para a cidade não era silencioso nem perfeitamente pontual, mas estava cheio de vida. Pela janela, Sophie via um mosaico de paisagens, a expansão urbana, os morros icônicos a desenharem-se no horizonte e o colorido vibrante da arte de rua. 40 minutos depois, saiu numa estação de um bairro residencial tranquilo e arborizado. À sua espera estava sua anfitriã, Dona Maria. Não era uma figura formal e reservada. Era uma mulher de 60 e poucos anos, com um vestido florido e um sorriso que parecia iluminar toda a estação. Sophie, minha querida. Bem-vinda ao Brasil. Antes que Sophie pudesse estender a mão, Dona Maria envolveu-a num abraço forte e caloroso, um abraço que a apanhou de surpresa e desarmou todas as suas defesas. A tensão nos ombros de Sophie começou a dissipar-se. Caminharam 10 minutos até a casa de Dona Maria, uma casa térrea, de paredes coloridas, rodeada por um jardim exuberante. Assim que entrou, um aroma delicioso encheu o ar. Não era um cheiro subtil, era um perfume rico e complexo de alho, cebola e especiarias a refogar lentamente. Naquele instante, o peito de Sophie aqueceu de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Depois de deixar as malas no seu quarto, sentaram-se na cozinha, onde Dona Maria lhe serviu um café forte e aromático. Ao jantar, a mesa estava posta com pratos simples, mas cheios de cor e sabor. Arroz branco soltinho, feijão preto bem temperado, um bife com cebola e uma salada fresca. Cada garfada era uma explosão de sabor. Não era uma cozinha sofisticada, mas era comida de verdade, feita com cuidado e amor. O tempero, a combinação perfeita de especiarias, era algo que ela nunca tinha provado. Enquanto comiam, Dona Maria contou-lhe a sua história. Falou do boteco, o pequeno restaurante que ela e o marido geriram durante mais de 30 anos. Falou da alegria de cozinhar para os outros e de como, agora, receber estudantes de intercâmbio preenchia os seus dias. Sophie, sentindo-se surpreendentemente à vontade, falou sobre a sua exaustão na indústria da moda, sobre como se sentia perdida. Você trabalhou demais, minha filha, disse Dona Maria com uma ternura na voz que tocou Sophie profundamente. Agora está no Brasil. Descanse.
Deixe o seu coração sarar. Os olhos de Sophie encheram-se de lágrimas. De volta ao seu quarto, deitada na cama, Sophie olhou para o teto. Relembrava a gentileza que sentirá naquele primeiro dia. O jovem no aeroporto, o abraço caloroso de Dona Maria, a comida que parecia ter sido feita para confortar a sua alma. Talvez aqui as coisas possam ser diferentes. Uma pequena chama de esperança começava a brilhar dentro dela. A vida na casa de Dona Maria tornou-se um bálsamo para Sophie. Todos os dias, a comida caseira e cheia de sabor parecia revitalizar o seu corpo e a sua mente. Enquanto aprendia português na escola, explorava a cidade do Rio. Ficou maravilhada com a beleza do Pão de Açúcar, com a imensidão do Cristo Redentor, com a energia contagiante das praias. Mas o que mais a tocava era o espírito do povo brasileiro. A humanidade calorosa. No metro, via jovens acederem os seus lugares aos mais velhos sem hesitar. Surpreendia-se com a limpeza dos parques e com a forma como estranhos sorriam e se cumprimentavam na rua. Num pequeno bar, observava o dono a preparar caipirinhas com uma paixão e uma dedicação que a emocionavam. A gentileza, a generosidade, a alegria de viver do Brasil estavam a curar lentamente as feridas da sua alma. E então, uma semana depois da sua chegada, numa noite que mudaria tudo, o destino apresentou-se na forma de um prato de comida. Hoje fiz algo especial para você, disse Dona Maria, colocando um prato fundo e fumegante na mesa. Sophie olhou intrigada. Era um guisado escuro e rico, com pedaços de carne e um aroma que era, ao mesmo tempo, complexo, fumado e incrivelmente convidativo. Isto é feijoada. Era o prato mais famoso do meu boteco. Sophie nunca tinha visto nada igual. Em França havia guisados, mas nada com aquela aparência, com aquela profundidade de cor e cheiro. Pegou no garfo com curiosidade. No momento em que levou a primeira garfada à boca, o tempo pareceu parar. O sabor era uma revelação. Os feijões pretos cremosos e aveludados, a mistura de carnes salgadas e fumadas que se desfaziam na boca, o toque dos temperos que dançavam na sua língua. Tudo se harmonizava numa sinfonia perfeita. O aroma encheu-lhe os sentidos, e uma onda de calor espalhou-se pelo seu corpo, aquecendo-a de dentro para fora. O equilíbrio entre o salgado da carne e a riqueza do feijão era sublime. Acompanhado por arroz branco, couve salteada e farofa crocante, era mais do que uma refeição, era uma experiência. Que sabor é este? É tão reconfortante, murmurou Sophie, quase para si mesma. Os seus olhos encheram-se de lágrimas novamente. Mas desta vez não eram de tristeza. Aquele prato continha algo mais do que apenas ingredientes deliciosos. Continha história, continha alma. Continha o cuidado de quem o preparou, a paciência de horas de cozedura lenta. E continha um amor incondicional. Tudo isso estava concentrado numa única garfada. Fico feliz que tenha gostado, minha querida, disse Dona Maria com um sorriso rasgado. Isto é mais do que delicioso. Nunca comi nada assim na minha vida. Sophie comeu com um apetite que não sentia há anos, saboreando cada grão de arroz, cada pedaço de carne. Quando terminou, o sabor rico e complexo permaneceu na sua boca, uma memória feliz e reconfortante. Naquela noite no seu quarto, Sophie não conseguia parar de pensar no sabor da feijoada. Aquele calor, aquela ternura. Era como se o prato a tivesse abraçado, envolvendo a sua alma cansada num cobertor de conforto e amor. Ao jantar do dia seguinte, Sophie falou com Dona Maria. Dona Maria. A feijoada de ontem. Eu gostava de comer outra vez. Ah, gostou mesmo, não foi? Sim. Por favor, posso comer de novo? Dona Maria assentiu, visivelmente satisfeita. A partir desse dia, Sophie começou a pedir feijoada várias vezes por semana. E de cada vez, Dona Maria preparava-a com um sorriso. Com cada garfada, Sophie sentia o seu coração a encher-se, o vazio a ser preenchido. Dezembro chegou, e o Rio de Janeiro vestiu-se com o calor do verão. Comer feijoada num dia quente acompanhada por uma cerveja gelada, era uma experiência única e maravilhosa.
Numa noite durante o jantar, Sophie reuniu coragem e fez um pedido a Dona Maria. Dona Maria tem um pedido a fazer. Diga, minha filha. Pode ensinar-me a fazer feijoada? A seriedade no rosto de Sophie surpreendeu um pouco Dona Maria. Quando eu voltar para a França, quero ser capaz de fazer este prato. E quero partilhar este calor com outras pessoas. Os olhos de Dona Maria suavizaram-se, brilhando com carinho. Claro que sim. Ensino com todo gosto. O coração de Sophie disparou de alegria. Na manhã seguinte, Dona Maria chamou Sophie para a cozinha. Vamos, hoje começam as aulas de feijoada. Com o avental, os olhos de Sophie brilhavam de expectativa. Dona Maria ensinava com uma paciência e um detalhe incríveis. Explicou como escolher os feijões, como de salgar as carnes pacientemente, o segredo do refogado perfeito com alho e cebola, e o tempo exato para adicionar cada ingrediente. Cada passo do processo tinha um propósito, e tudo era feito com alma. Cozinhar é um ato de amor pela pessoa que vai comer, dizia ela. Por isso não podemos ter pressa nem cortar caminho. Enquanto ouvia as palavras de Dona Maria, Sophie tomava notas diligentemente. Sentia que não estava apenas a aprender uma receita, mas sim uma filosofia de vida, uma lição sobre cuidar dos outros. A primeira feijoada que Sophie fez sozinha não se comparava à de Dona Maria. Mas ao provar, sentiu aquele mesmo calor, aquela mesma alma. Está muito bom, disse Dona Maria. Para uma primeira vez, está ótimo. As palavras de Dona Maria encheram o peito de Sophie de orgulho. A partir daí, todos os fins de semana, as duas passavam horas na cozinha. Entre erros e acertos, um mês depois, Sophie já conseguia fazer uma feijoada quase perfeita. Dona Maria ensinou-lhe também outros pratos brasileiros: muqueca, pão de queijo, brigadeiro. O caderno de receitas de Sophie encheu-se com mais de 30 anos de sabedoria culinária. Numa noite, enquanto conversavam a beber um chá, Dona Maria disse algo que ficou gravado no coração de Sophie. A comida é uma magia que faz as pessoas felizes. Quando comemos algo delicioso, a alma fica satisfeita, não é verdade? Sim, acredito mesmo nisso. A sua feijoada salvou-me. Se um dia você conseguir fazer alguém sorrir com a sua comida, eu também ficarei feliz. A comida atravessa fronteiras e une os corações das pessoas. Naquela noite no seu quarto, ao olhar para o seu caderno de receitas, Sophie tomou uma decisão. Quando voltasse para a França, iria partilhar estes sabores. Queria que mais pessoas conhecessem o calor da feijoada. A mulher que chegará ao Brasil exausta e sem esperança, estava agora cheia de um novo propósito. Aprender a cozinhar tinha lhe devolvido a vontade de viver. A gentileza do Brasil, a cultura do afeto e o calor de Dona Maria tinham preenchido o seu coração e iluminado um novo caminho para ela. Os 3 meses passaram num piscar de olhos, e o dia do regresso chegou. No aeroporto, Dona Maria abraçou-a com força. Eu voltarei ao Brasil, prometo. Estarei à sua espera. E terei novas receitas para lhe ensinar. Ao aterrar em Marsella, a mãe recebeu-a com um sorriso. O teu rosto está tão mais iluminado, disse Marie. Sophie respondeu com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Mãe, eu quero trabalhar com cozinha. Marie sorriu com ternura. Eu apoio-te, minha querida. No dia seguinte, Sophie começou a procurar trabalho. Encontrou uma vaga num restaurante brasileiro em Marsella chamado Coração do Brasil. Na entrevista, falou com tanto entusiasmo da sua experiência no Brasil que foi contratada como empregada de mesa. Mas logo na primeira semana, Sophie percebeu um problema. A comida servida ali era uma sombra pálida da que tinha provado no Brasil. O arroz era empapado, a carne era dura e afeijoada. A feijoada era uma sopa aguada, sem alma e sem sabor. Eu consigo fazer melhor do que isto. Eu consigo recriar o verdadeiro sabor. Uma chama silenciosa acendeu-se dentro de Sophie. Trabalhou com afinco e dedicação e em poucos meses, a sua paixão foi reconhecida, e ela foi transferida para a cozinha.
Lá começou a aplicar as técnicas que aprendeu com Dona Maria, melhorando subtilmente a qualidade dos pratos. Um ano depois, foi promovida a subchefe. E finalmente o momento que tanto esperava chegou, foi-lhe dada a responsabilidade de desenvolver um novo item para o menu. Sophie, pensa num prato novo para nós, disse o dono. O coração de Sophie bateu mais forte. Sim, pode deixar comigo. Era a sua oportunidade de honrar o legado de Dona Maria. Naquela noite, Sophie abriu o seu caderno de receitas. O sorriso de Dona Maria surgiu na sua mente. Dona Maria, esteja a ver. Eu vou conseguir. O seu novo desafio estava prestes a começar. Dias depois, Sophie apresentou a sua proposta ao dono e ao chefe de cozinha. Quero adicionar feijoada ao menu. Feijoada? O chefe de cozinha olhou-a com espanto. Os outros cozinheiros entreolharam-se céticos. Por que é que queres fazer feijoada? Perguntou o dono. Sophie descreveu a feijoada que conhecera no Brasil. É um prato simples na sua essência, mas com um tempero incrível e um sabor profundo. É uma comida maravilhosa. Sinceramente, não acho que a feijoada funcione em França, disse o chefe. É um prato muito pesado, feito para o gosto brasileiro. Então, deixem-me fazer uma prova, insistiu Sophie. Quando provarem, vão entender. Impressionado com a sua paixão, o dono concordou. No dia seguinte, na cozinha, Sophie pôs mãos à obra. Preparou o refogado com cuidado, usou as melhores carnes que conseguiu encontrar e deixou o feijão cozinhar lentamente durante horas. No entanto, fez uma pequena alteração. Sabia que os franceses não estavam habituados a pratos tão fortes. Por isso, ajustou ligeiramente a quantidade de gordura, tornando a feijoada um pouco mais leve, mas sem comprometer o sabor autêntico e profundo que aprenderá com Dona Maria. A comida é para quem a come, pensou ela. Dona Maria certamente compreenderia. Quando a feijoada ficou pronta, levou-a para a sala do pessoal. O dono, o chefe e vários outros funcionários estavam reunidos. Aqui está a feijoada. O aroma que encheu a sala fez com que todos se aproximassem curiosos. O chefe de cozinha provou uma colherada e os seus olhos arregalaram-se. Inacreditável! Isto é absolutamente delicioso. Os franceses vão adorar isto. Os outros funcionários provaram e as suas reações foram de puro espanto. Ouvindo os elogios, o coração de Sophie encheu-se de alegria. O dono saboreou até a última garfada e com um aceno de satisfação disse: Sophie, vamos começar a vender isto amanhã. Vai ser um sucesso, sem dúvida. Lágrimas de felicidade brotaram nos olhos de Sophie. O sabor que ela herdara de Dona Maria estava finalmente prestes a ser partilhado em França. No dia seguinte, a feijoada foi adicionada ao menu do Coração do Brasil. No início, os clientes estavam hesitantes. Mas bastou uma pessoa pedir para que a reação em cadeia começasse. Meu Deus, isto é incrível! Que prato é este? Nunca comi nada assim, mas parece familiar. No dia seguinte, os pedidos de feijoada multiplicaram-se, e a cozinha mal conseguia dar resposta. Sophie, limpando o suor da testa, preparava prato atrás de prato, o coração a transbordar de felicidade. O prato tornou-se um fenômeno nas redes sociais. A notícia de que se podia comer autêntica comida brasileira em Marsella espalhou-se rapidamente. O jornal local fez uma reportagem, e o número de clientes explodiu. Formavam-se filas à porta antes mesmo de o restaurante abrir, e a feijoada esgotava todos os dias. O Coração do Brasil tornou-se um dos restaurantes mais falados de Marsella. É tudo graças a ti, Sophie. Muito obrigado, disse o dono radiante. Mas para Sophie, a maior recompensa era ver o sorriso no rosto dos clientes. Via pessoas a chegar com ar cansado e estressado, e depois de comerem a feijoada, os seus rostos iluminavam-se. De cada vez que assistia a essa transformação, lembrava-se das palavras de Dona Maria. A comida é uma magia que faz as pessoas felizes. Era a mais pura verdade.
A feijoada estava a atravessar fronteiras e a aquecer os corações das pessoas. Um mês depois do sucesso da feijoada, numa noite fria e chuvosa, perto da hora de fechar, a porta do restaurante abriu-se. Uma mulher entrou. Teria cerca de 30 anos. Usava um fato de escritório, mas estava amarrotado, e a sua expressão era de puro esgotamento. Tinha olheiras profundas e uma palidez que Sophie conhecia bem demais. O coração de Sophie apertou-se. Era eu. Há uns anos. A mulher era um espelho do seu antigo eu, da mulher que ela fora antes do Brasil. Boa noite, disse Sophie com uma voz suave. A mulher sentou-se e pegou no menu, mas os seus olhos vagueavam pelas páginas sem realmente ver. O que me recomenda? Perguntou ela com uma voz fraca. Sophie pensou por um momento e respondeu. A feijoada. Feijoada? A mulher olhou para a foto no menu, intrigada. O que é este prato? Nunca vi. Sophie sorriu com ternura. É o prato que me salvou quando eu estava no meu pior momento. Encontrei-o no Brasil. Tenho a certeza de que também aquecerá o seu coração. O rosto da mulher mudou. Talvez tenha sentido a sinceridade nas palavras de Sophie. Então, vou querer esse, por favor. Com certeza. Sophie foi para a cozinha e preparou a feijoada com um cuidado extra com todo o seu coração. Colocou o prato fumegante à frente da mulher. O aroma rico encheu o ar. A mulher levou a primeira garfada à boca. E parou. Os seus movimentos congelaram por um instante. Depois, uma segunda garfada. Uma terceira. E então, lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. O sabor profundo e reconfortante parecia infiltrar-se no seu corpo cansado. A riqueza da carne, a suavidade do feijão, a doçura da cebola. Tudo se combinava num abraço quente e reconfortante. A mulher comeu avidamente, saboreando cada pedaço até ao fim. Quando terminou, limpou as lágrimas com um lenço. Nunca comi um prato tão gentil. A sua expressão exausta tinha suavizado. É estranho. Sinto-me com mais energia. Acho que amanhã já consigo voltar a lutar no trabalho. O peito de Sophie encheu-se de calor. Fico muito feliz por ouvir isso. Sempre que se sentir embaixo, por favor, volte. Obrigada. Voltarei, com certeza. A mulher pagou a conta e saiu do restaurante com as costas direitas, a caminhar com um propósito que não tinha quando entrou. Era como se fosse outra pessoa. Sophie observou-a afastar-se na chuva. Dona Maria, sussurrou para si mesma. O seu prato salvou mais uma alma. Tal como ela fora salva no Brasil, agora era a sua vez de salvar os outros. Através da comida, ela estava a transmitir o calor e o amor de Dona Maria. Sophie sentiu um profundo orgulho no seu trabalho. Não era apenas um emprego, era uma missão. Curar os corações cansados através da feijoada. Esse era o precioso legado que herdara de Dona Maria. Naquela noite, Sophie escreveu uma carta. Querida Dona Maria. Já passou 1 ano e meio desde que deixei o Brasil. Agora estou a servir a feijoada que me ensinou num restaurante em Marsella. Hoje, uma mulher completamente esgotada entrou no restaurante. Ela comeu a feijoada, chorou, e disse que agora sentia forças para continuar. Ao vê-la, lembrei-me das suas palavras: a comida é uma magia que faz as pessoas felizes. É a mais pura verdade. O prato que herdei de si está a salvar muitas pessoas aqui. Estou-lhe eternamente grata. Um dia, prometo, voltarei ao Brasil. E espero que me ensine coisas novas. Com todo o meu carinho, Sophie. Depois de escrever a carta, Sophie olhou pela janela. A chuva tinha parado, e as estrelas começavam a brilhar no céu de Marsella. Aqueles 3 meses que passou no Brasil, tão longe de casa. Aquele tempo tinha a transformado. O encontro com Dona Maria mudará a sua vida para sempre. Obrigada, Dona Maria, sussurrou, sentindo o coração aquecer. Semanas depois, uma carta do Brasil chegou para Sophie.
Ao abrir o envelope, reconheceu a caligrafia cuidada de Dona Maria. Minha querida Sophie. Obrigada pela tua carta. Li-a várias vezes e as lágrimas não paravam de correr. Saber que estás a cozinhar a minha comida na longínqua França. E que ela está a salvar o coração de alguém. Não há alegria maior para mim. A comida atravessa fronteiras e une os corações das pessoas. E tu provaste isso. A receita que eu guardei por mais de 30 anos ganhou uma nova vida através de ti. Sophie, tornaste-te uma cozinheira maravilhosa. Tem sempre orgulho nisso. E um dia, volta ao Brasil. Terei muitas receitas novas para te ensinar. Estarei à tua espera com muita saudade. Com amor, Keiko. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sophie enquanto lia a carta. Eu vou voltar ao Brasil, jurou silenciosamente. Vou aprender mais sobre a vossa comida para fazer ainda mais pessoas felizes. Espere por mim, Dona Maria. Na cozinha do coração do Brasil, Sophie continua a cozinhar. O vapor que sobe dos pratos de feijoada, o aroma rico que enche o ar, e as vozes dos clientes a dizerem delicioso. Tudo isso é o seu orgulho. O país que a salvou quando estava perdida. Uma cultura cheia de afeto e gentileza. E o encontro com Dona Maria que mudou o seu destino. Num prato de feijoada está tudo isso contido. De um pequeno restaurante em Marsella, o calor do Brasil espalha-se pelo mundo. A feijoada de Sophie continua, hoje, a curar a alma de alguém. E assim, um simples prato de feijão com carne atravessou o oceano para aquecer os corações de muitas pessoas. O Brasil tem uma cultura incrível que o mundo deve celebrar. O carinho, o cuidado, o espírito de hospitalidade. Num único prato está o coração de um povo. Uma comida caseira atravessou fronteiras e salvou uma vida. Porque a cultura, a tradição e a alma que o povo brasileiro cultivou durante séculos chegaram ao mundo na forma de comida. A culinária brasileira é amada em todo o mundo, e não apenas pelo seu sabor. É o coração do Brasil, o seu afeto e a sua generosidade que são transmitidos através dela. Como Sophie, há muitas pessoas no mundo cujas vidas foram transformadas pelo contato com a cultura brasileira. O pequeno milagre de um prato de feijoada é apenas uma pequena parte do imenso poder que o Brasil possui. Cabe a cada brasileiro herdar esta cultura maravilhosa e transmiti-la à próxima geração, continuando a partilhar o coração do Brasil com o mundo. E você?